Se você já leu As Aventuras de Tom Sawyer, você deve ter se apaixonado por um personagem que aparece aqui, que se chama Huckleberry Finn. E esse personagem tem um livro próprio, e é dele que a gente vai falar hoje. Oi, eu sou Felipe, esse é o Folha de Papel, e hoje vamos falar um pouquinho sobre as aventuras de Huckleberry Finn. Assim como os vídeos de opinião desse canal, eu faço um início do vídeo falando sobre o que é a história e depois eu falo sobre alguns pontos que me chamaram a atenção em relação a ela. E esse vídeo não necessariamente tem um roteiro muito fixo, então qualquer bobeira que eu falar aqui, eu vou colocar a correção aqui embaixo, tá? De início, As Aventuras de Huckleberry Finn é uma história derivada de As Aventuras de Tom Sawyer. Nesse livro, a gente conhece dois meninos que são muito amigos. Tom Sawyer, que é um menininho rico e bem insuportávelzinho. Eu não curto muito Tom Sawyer. E o amigo dele, que chama Huckleberry, é um menino pobre que lida com os trabalhadores da casa e tem uma relação um pouco conturbada com Tom Sawyer. Ele leva o Tom Sawyer muito em conta. Para ele, o Tom Sawyer é a criança mais esperta do mundo. Os dois têm idades parecidas. O que acontece é que esse livro aqui ele se passa quase que imediatamente após Tom Sawyer. Aqui a gente descobre que o final do livro do Tom Sawyer, que é um pequeno spoiler, eles acabam ficando com um dinheirinho, acaba gerando na vida do Huck uma mudança drástica. Ele passa de menino pobre para um menino com posses. O que acontece é que o Huck é um menino, além de tudo, órfão, né? O pai dele sumiu, a mãe dele aparentemente faleceu, então ele fica aos cuidados da viúva Douglas, que pega a criança para educar e o dinheiro para cuidar. O que acontece é que o Huck não gosta muito da vida civilizada que a viúva Douglas quer dar para ele. A viúva quer ensinar ele bons modos, a lavar as mãos antes de comer, a usar o banheiro, a trocar de roupa, a tomar banho. E ele odeia isso. Ele odeia muito isso. Do nível de, eu vou fugir. Ele tenta fugir, depois ele volta, ele acaba nessa relação entre eu fujo dessa viúva, ou não fujo dessa viúva, que acaba que ele entra em uma paranoia de, se eu não tiver dinheiro, a viúva não vai me querer. Então ele acaba doando o dinheiro dele para o juiz da cidade, que é quem cuida de fato do dinheiro dele, né? O banco da cidade. Quando ele doa esse dinheiro, o pai dele aparece. E ele morre de medo do pai, e é com toda razão. O pai dele é um homem alcoólatra, violento, um homem que não consegue enxergar no filho alguma coisa útil. Para ele, o filho dele tá com a fama de ricaço, comendo bem, tomando banho todo dia, e isso para ele é inaceitável. E principalmente indo para a escola. Isso pra ele é inaceitável. Então ele pega o Huck, da viúva Douglas, começa a agredir esse menino em troca de dinheiro, que agora o menino não tem mais. Então, quando o pai descobre que o filho não tem dinheiro, ele simplesmente foge com o filho. Ele entra numa espiral de loucura muito grande. É um cara muito violento com a criança, que não tem mais como sustentar os vícios dele em álcool. Toda vez que ele bebe, ele briga. Toda vez que ele briga, ele apanha. Toda vez que ele apanha, ele vai preso. E o menino acaba ficando só, né? Não tem como se intervir nisso naquela época. O que acontece é que o Huck pensa que ele pode se livrar tanto do pai, quanto de todos os problemas, se ele se fingir de morto. Então ele planeja a morte dele. Ele pega a arma do pai, forja a própria morte, monta todo o cenário e some. Ele fica na floresta. Uns dias ele descobre que um dos escravos da viúva Douglas fugiu na mesma noite que ele. Aproveitou o tumulto e fugiu. O Jim, ele foge porque ele escuta conversas na casa sobre vender ele, né? A viúva Douglas estava pensando em vender ele. Os dois meio que se juntam, viram uma dupla inusitada, rumo à liberdade, né? Descendo o rio Mississippi, indo para os Estados Livres. E é isso, tá? E nesse descer do rio, eles acabam encontrando alguns outros personagens e vivenciando umas aventuras, tá? Tanto são as aventuras de Huckleberry Finn, porque são as aventuras que ele encontra e que ele acaba participando nesse meio do tempo, tá? Esse meio do livro. Esse livro ele é escrito em meados do século XIX. Então, os Estados Unidos ainda passavam por aquele processo de alguns estados já estavam mais livres, enquanto outros ainda pregavam a escravidão como meio de não quebrar a economia, né? Porque se libertar os escravos, o Estado vai parar. Enfim, o que acontece é que esse livro carrega muito esses conflitos. Esse é um livro escrito por Mark Twain, nessa época. O Mark Twain, ele vem de uma família escravocrata, mas ele se casa com uma mulher que vem de família abolicionista. E esse conflito também está aqui nesse livro. A gente acompanha Huckleberry, que é esse menino, como eu falei, muito amigo do Tom Sawyer. Então, ele, querendo ou não, é branco e cresceu junto de pessoas influentes e ricas, que carregam consigo a ideia de escravidão como certo. Mas esse menino, ele tem uma coisa que diferencia, que é, ele é pobre. Então ele convive muito com essas pessoas. E o livro inteiro é dele, junto com o Jim, que é um homem escravizado que está procurando liberdade. E no livro todo ele fica com esse conflito. Ele deve voltar para casa e entregar o Jim, porque é o certo a se fazer. Ou ele deve seguir com o Jim, porque querendo ou não, eles dois viraram amigos. E o livro todo tem esses momentos, né? Que ele prega uma peça no Jim, porque não enxerga no Jim qualquer sentimento possível, ou qualquer pessoa ali. Para ele é só um negro escravizado. Quando o Jim reage de forma humana, o personagem se choca.
E é muito legal acompanhar essa criança que carrega consigo muitos preconceitos e que ele mesmo não vê mais sentido, né? Tem um momento que ele fala que, tá, beleza, se isso for me levar pro inferno, então eu vou pro inferno. E você vê um debate muito forte aqui. Não só de religião envolvendo o certo e o errado, mas também de como a escravidão se fazia parte, não só do imaginário, mas de tudo que envolvia os Estados Unidos. Esse livro aqui é como se fosse o resultado disso. E também vem as partes negativas do livro pra mim. Eu li esse livro há um tempão atrás, tá? E eu não tinha gostado do livro, né? Quando terminou o livro eu tinha achado alguma coisa estranha. Eu não lembrava o que era. Porque, né, memória, zero. Eu reli. Até mais ou menos o finalzinho, que é quando o Tom Sawyer, por ser um livro irmão do outro, ele acaba aparecendo também. Quando o Tom Sawyer entra, o livro decai pra mim. Até então a gente tá acompanhando dois personagens que, querendo ou não, tem alguma coisa em conflito, né? O Jim, que aprende a confiar no homem branco, uma criança branca, e o Huck, que aprende a olhar pra uma pessoa negra como gente. E quando o Tom Sawyer entra, a narrativa muda, o tom muda. Pra essa crítica ficar mais pontual, vou ter que definir quem é Tom Sawyer pra vocês. Tom Sawyer é um menino que acha que o mundo todo é uma grande brincadeira. Ele é uma criança que vê muitas histórias, lê muitas histórias, contam muitas histórias pra ele, e ele toma as histórias como verdade. O problema disso é, ele começa a fantasiar a vida real. Por exemplo, uma ida à escola dominical, pra ele é uma grande aventura de desbravar novos mundos, por exemplo. A professora, na verdade, é uma bruxa má, ou então os colegas são guerreiros e heróis que vão com ele em uma cavalaria. Enfim, ele é essa criança, tem a fantasia como parte da personalidade dele. E o Huck não. O Huck é essa criança meio ingênua, até inocente mesmo, de acreditar no que as pessoas falam, de não ter um letramento social muito grande. E o Jim também carrega isso porque o Jim realmente não teve acesso a nada, né? Ele acredita em misticismos, em lendas, em não pode sair na chuva porque tal coisa acontece. E ele acaba transmitindo isso pro Huck. Os dois conversam mesmo que no mesmo nível. Mas quando o Tom Sawyer entra, o Tom Sawyer carrega uma informação muito importante pros dois, que ele chega no momento em que o Huck precisa muito de ajuda. Ele transforma a narrativa que a gente tá vendo em uma grande história de fantasia, de brincadeira, de enrolação, porque ele leu num livro que era assim, que era assado, e no final ele faz uma sacanagem muito grande com os dois personagens, e o livro não problematiza isso. Porque lembra, é um livro escrito no século XIX, em meio a essas discussões. Então isso não era visto como problema. Mas com a ótica de hoje, eu não consigo ler esse livro sem ver esse problema. Pra mim, esse livro, ele tinha tudo pra terminar muito bem, mas esse bloco final, essa aventura, muitas aspas, tá, gente? Se você ler esse livro, você vai entender. Essa aventura final, ela carrega um problema muito grande pra mim. Eu recomendo a leitura desse livro, porque é um livro que eu acho que é muito bom pra entender a ideia de infância do século XIX norte-americana. A gente tem vários personagens que cuidam dos outros, que são pessoas brancas legais, mas ao mesmo tempo você olha e fala, tá, você é uma pessoa branca legal, mas você é uma pessoa branca racista. Esse dedo sempre tá apontado, tá? Esse livro, ele não esconde esse dedo. E a gente vê nesse livro pessoas brancas muito burras, tá? Tem um episódio de Pica-Pau, se não me engano, Pica-Pau? Tem duas famílias brigando. Agora reina paz e calma na região montanhosa de Ozark. Não mais se ouvem os tiros entre os Martin e os Coen. Isso foi porque os Martin liquidaram os Coen. Tem aqui também uma história parecida com essa. A gente vê uma mulher que foi em casa porque o marido foi caçar, ou então a gente vê uma dupla de picaretas pegando peças nas cidades do interior. São histórias, ou melhor, são aventuras muito cotidianas dessa época. Mas essa última aventura, ela me pega no canto negativo. Que eu não consigo gostar, eu não consigo rir, eu não consigo me divertir. Principalmente por ser uma releitura. Porque eu me pego lembrando do final. Quando chegou na parte do Tom Sawyer, eu lembrei exatamente do ponto que eu tinha me irritado. E toda vez que iniciava um diálogo, eu pensava, tá, isso aqui tá sendo legal, mas eu lembro do final. Eu lembro de onde você vai chegar. Eu lembro da conclusão. Não é uma conclusão que eu goste. Enfim, é um livro que eu tenho sentimentos mistos. Esse livro eu recomendo para as pessoas basicamente com aquele tom de pega esse livro, leia. Agora sim, podemos falar mal juntos. Pra mim é isso, tá? Eu recomendo a leitura, que é uma leitura muito fluida. A escrita do Mark Twain é uma escrita maravilhosa. Ele escreve muito bem. É um autor engraçado, ele coloca piadinhas onde você não espera que tenha piadinhas. É muito bom, uma escrita deliciosa. Mas esse final ele me irrita, tá? Bom, sobre o livro é isso, tá? Eu fiquei pensando se eu traria primeiro a resenha de As Aventuras de Tom Sawyer. Mas só de lembrar que esse livro me deixou tão irritado quando eu li, uma coisa que eu tenho que pontuar a respeito desse livro é a tradução. Eu gosto muito dessa edição aqui, ó, da Martin Claret. Que é uma edição que tem uma tradução muito boa, inclusive, quem foi que traduziu? O da Porto, tá? Muito boa, da Porto, parabéns. Eu recomendo essa edição da Martin Claret, mas a Zahar também publica, e é um autor de domínio público, então tem em todo canto. Bom, é isso. Se eu me animar, eu leio o Tom Sawyer e trago aqui uma resenha, uma opinião. Trago minha opinião aqui do livro, trago uma releitura. Pode ser que minha opinião tenha mudado, né? Eu li na época da faculdade, então faz um bom tempo que eu li esse livro. Talvez minha opinião mude. Ou então, possivelmente, sobre os contos do autor. Ele tem muitos contos legais. Mas é isso, tá? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se você leu alguma coisa do Mark Twain, comenta aqui embaixo. Se você quer ler alguma coisa do autor, comenta também.
alguma recomendação de livro parecido, fica aqui no comentário, tá? Curte o vídeo, se inscreva no canal. Eu pretendo continuar com esses vídeos de opinião de livros, assim, com mais frequência, porque são vídeos que não tragam com roteiro, então fica mais difícil pra editar, mas ao mesmo tempo fica mais legal de gravar. É isso. Até o próximo vídeo. Tchau.